você que está inscrito em nosso canal, nosso muito obrigado. A você que está assistindo a um de nossos vídeos pela primeira vez, esteja se inscrevendo. Ative também o sininho para receber as nossas notificações de novos vídeos. Se puder, dê um like, um joinha e compartilhe o nosso vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas, para que elas sejam também alcançadas pela palavra do Senhor. Veremos no vídeo de hoje o verdadeiro significado da Páscoa. Como você tem celebrado a Páscoa? Na verdade, a Páscoa, como tem sido hoje celebrada pela maioria das pessoas, não tem uma relação direta de quando ela foi instituída. Hoje os adereços que estão agregados à Páscoa, como os elementos que são usados na simbologia, o uso de coelhos, ovos de Páscoa, doces, chocolates, a prática de distribuição de presentes, assim como também os banquetes familiares, não estão relacionados com o real sentido da Páscoa. E é importante conhecermos o verdadeiro sentido da Páscoa, pois ela é a instituição divina. E se não estivermos a praticando da maneira que deve ser, estaremos trazendo juízo para nós. Portanto, convido você a assistir a esse vídeo até o final e juntos estarmos tirando as nossas conclusões. 3 coisas são importantes a analisarmos neste vídeo: como a Páscoa foi instituída, por que ela é celebrada e como deve ser celebrada. Para tanto, vamos buscar a resposta na Bíblia, na palavra do Senhor. Vamos iniciar falando da origem da Páscoa. Tudo começou há muitos e muitos anos atrás, lá no Egito. Na palavra do Senhor, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, diz assim a santa palavra do Senhor. Versículo 1 de Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Veja as instruções do Senhor, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Eu vou adiantar a leitura. No versículo 7 diz assim: Tomarão do sangue, quer dizer, desse cordeiro, e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Porque naquela noite, diz o Senhor, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E por último, no versículo 14, diz assim ainda em Êxodo 12, 14. Esse dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. A palavra Páscoa vem do termo hebraico Pesach, que significa passar por cima, poupar, ultrapassar, ou seja, passagem. E entre o povo judeu, essa data, essa festa, tomou importância tamanha, pois simbolizava ou representava a saída do povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito para a liberdade, a terra prometida por Deus. Veja como isso aconteceu. O povo de Israel, o povo de Deus, sofria na escravidão do Egito. E Deus então resolve libertá-los, dar a liberdade, a salvação para aquele povo. Então Deus manda, depois de ter endurecido o coração de Faraó, Deus manda 9 pragas. E Faraó continua resistente quanto à permissão de deixar sair o povo de Deus, de ir embora, pois o povo de Deus dava ali muito lucro através de seus serviços escravos. E Deus então resolve mandar a última praga, a 10ª praga. E esta praga é explicada pela morte dos primogênitos do Egito, como já lemos.
morreu naquela noite o filho mais velho de cada família. Somente o povo de Israel seria poupado, justamente pela instituição daquilo que seria a Páscoa, pela morte de um cordeiro, e o seu sangue seria como um sinal marcado nas casas que o anjo pouparia. E assim aconteceu. Nessa noite, o Egito viveu alta tensão. O povo de Israel, que estava prestes a receber a liberdade, deixando a escravidão no Egito, estava ansioso pela partida. Enquanto que à meia-noite houve clamor na terra do Egito, o anjo da morte, devastador, executando a 10ª praga de Deus sobre aquele povo egípcio, passou matando todos os primogênitos das famílias egípcias. Somente o povo de Deus foi poupado pelo sacrifício do cordeiro, que teve seu sangue passado nas ombreiras das portas. Assim, quando o anjo da morte passa sobre as casas dos israelitas e vê o sangue na porta, ele não toca, não fere, não mata os seus primogênitos. Deus os poupou. Os israelitas assaram o cordeiro e comeram sua carne, juntamente com os pães asmos, pois teria que ser executado isso às pressas. Deus deixou-os avisado que tudo seria feito de repente, e assim aconteceu. A Bíblia diz que quando seu filho morreu, Faraó então permite a saída do povo de Deus do Egito, pois ele não aguentava mais as pragas. Aguentou até a 9ª, suportando, achando que Deus iria se esquivar. Mas Deus manda então a 10ª praga para matar os primogênitos, e o povo então sai encaminhada ao deserto naquela mesma noite. Foi uma noite marcada pela maldição para o povo egípcio, pelo julgamento do povo egípcio, mas para a libertação, mas para a salvação do povo de Deus naquela terra, que agora estava livre para caminhar à terra prometida. Este então foi o real sentido da Páscoa instituída por Deus. A Páscoa então representava a saída do povo do Egito, o abandono à escravidão, agora para a salvação, para a sua liberdade. Esse é o real sentido da Páscoa. A partir daí, a Páscoa foi sendo celebrada nesse sentido. Mas eu pergunto, e depois de Cristo, como ficou a celebração da Páscoa? Vamos ver na palavra do Senhor. O texto está em Lucas 22, a partir do versículo 1. Estarei lendo alguns versículos para que você entenda como ficou a celebração da Páscoa depois de Jesus Cristo. Assim diz o texto: estava próximo à festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Veja que no Novo Testamento fazia uma menção à Páscoa instituída no Velho Testamento, com a saída do povo do Egito. Preocupavam-se os principais sacerdotes em como tirar a vida a Jesus, porque temia o povo, era festa, mas eles haviam decidido matar Jesus. E nesse contexto, nós vamos ver que Judas entrega Jesus àquelas autoridades religiosas, e aí segue a crucificação como conhecemos. E Jesus vai dizer aos discípulos, todos reunidos: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Aqui foi na quinta-feira, que antecedia a sexta-feira do sofrimento de Cristo na cruz. Ele diz ainda: pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graça, o partiu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto também, como no passado, em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Veja você que Jesus celebra sim a Páscoa como estava sendo historicamente, mas naquele momento
ele instituiu a primeira ceia que conhecemos hoje. É da forma que estamos celebrando hoje. Na verdade, o que Jesus fez foi uma renovação, apontando ele como o Cordeiro, não o Cordeiro animal mais, mas o Cordeiro Santo de Deus, que foi entregue naquela cruz para morrer em favor dos nossos pecados. Não era mais agora a libertação do povo do Egito, mas a libertação do homem do pecado, da condenação eterna. E ele já previa a sua ressurreição neste momento, no contexto do texto lido, que foi acontecida 3 dias após a sua crucificação, que é no chamado até hoje como domingo de Páscoa. Pecadores como somos, em Adão e Eva, nós não temos condição alguma de dirigir a Deus a não ser por Jesus. Mas Deus também, com sua muita misericórdia, mandou o seu Filho querido, o seu Filho amado, a este mundo, que culminou a sua vinda, a sua missão na morte de cruz e também agora na sua ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria motivo nenhum para estarmos até hoje celebrando nem a Páscoa e muito menos executando a ceia do Senhor. Porque Ele disse: fazer isso em memória de mim. E até hoje a prática é essa, a divisão do pão e do vinho. O pão representando o corpo de Cristo moído naquela cruz, e o vinho representando, simbolizando o sangue do Cordeiro Santo de Deus derramado em favor dos nossos pecados. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso, a realidade de Cristo na cruz deve ser a sua realidade. Se você não considera o sacrifício de Cristo na cruz como único e perfeito para te dar a salvação, para te dar a vida eterna, você é o mais infeliz de todos os homens, porque não há outro caminho. Essa foi a forma que Deus usou para nos redimir dos nossos pecados e para nos dar a salvação. Foi a oportunidade da graça de Deus para a nossa salvação. Da forma que estamos, sem Cristo em nossas vidas, sem o reconhecimento do seu sacrifício, sem considerarmos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nosso destino é o inferno eterno. A Bíblia diz em João 1,29 que João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente o sangue de Jesus Cristo nos liberta da escravidão do pecado. Agora estamos livres do pecado pela graça de Deus. Deus, com muito amor, envia o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na cruz, Cristo assumiu toda a nossa culpa diante de Deus, e o seu sacrifício foi perfeito para fazer a santa vontade de Deus. Tanto é que Cristo, naquela aflição da sua morte, antecedendo a sua morte de cruz, Ele falou com Deus em oração: Pai, se puderes, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E assim foi. A Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus, e a comunhão que havia entre Deus e o homem na criação foi quebrada pelo pecado de Adão e Eva. Toda a humanidade caiu em pecado. Desde o pecado original de Adão e Eva, todos pecaram, diz a palavra do Senhor. Ou seja, a comunhão foi quebrada. E para religar essa comunhão com Deus, Deus então manda o seu Filho a este mundo para morrer, para sofrer naquela cruz em favor dos nossos pecados. Toda a nossa culpa foi atribuída a Ele. Foi um sacrifício perfeito. E que agora, antes mesmo da crucificação, Ele pede que nós celebremos a Santa Ceia, pode-se dizer assim, em substituição à antiga Páscoa, fazendo isso em memória do seu sacrifício, para que ficasse vivo em nossa memória para sempre, que o seu corpo moído naquela cruz, que o seu sangue derramado foi em favor da nossa libertação, para a nossa salvação. É por isso que até hoje os cristãos celebram a Santa Ceia, para fazer menção ao ato de Cristo naquela cruz, ao seu sacrifício, celebrando não mais como a Páscoa antiga, a retirada do povo do Egito, a libertação da escravatura egípcia,
mas agora a libertação dos nossos pecados, a nossa liberdade, a nossa vitória, a nossa salvação sobre a morte. Pois Cristo na cruz venceu a morte e nos tirou das garras de Satanás, nos tirou da profundeza do inferno que seria o nosso destino, levando-nos aos céus para junto do Pai em nova comunhão e nova vida. Na cruz Cristo teve a última palavra, Ele triunfou sobre a morte. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz que Ele está vivo, que Ele está à direita do nosso Deus Pai nos céus, em posição de honra. Assim, a Santa Ceia hoje, e não necessariamente a Páscoa, celebra a salvação de todos aqueles que em Cristo crê. A salvação de todos aqueles que nele crê como Senhor e Salvador de suas vidas. Assim eu gostaria, encerrando este vídeo, que você fizesse uma reflexão, uma análise da sua vida, de como você tem celebrado o que você chama de Páscoa. Talvez sua intenção seja das melhores, mas os elementos usados, as formas como tem celebrado a Páscoa de Cristo, ou a Páscoa cristã, ao invés de trazer bênçãos para a sua vida, pode estar trazendo maldição. Deus instituiu a Páscoa no Velho Testamento. Cristo então celebra a Páscoa e ali começa a celebrar a primeira ceia e pede aos seus discípulos que repita o ato, para que ele jamais seja esquecido, para que o sacrifício que o esperava jamais fosse esquecido. Assim deve ser celebrada a Santa Ceia do Senhor, com reverência, com coração contrito, mas também com alegria, porque Ele nos trouxe a salvação. Sem Cristo ter sofrido naquela cruz, nenhum de nós estaríamos aqui hoje, e seria vã a celebração da Santa Ceia. Mas Ele triunfou sobre a morte, e há de voltar para buscar a sua igreja, como assim está escrito. Como tudo que aconteceu, as profecias que apontavam para Cristo como o Cordeiro Santo de Deus, devemos crer que Ele retornará para buscar a sua igreja. Que Deus aplique essas verdades em seu coração. Que Deus abençoe.